é o período de tempo onde nos encontramos agora até o decreto dominical? Turn to Daniel 11, verse 40. Por favor, abra suas Bíblias em Daniel 11, verso 40. Just paraphrasing the verse. Vou parafrasear o verso. Paraphrasing the verse. It says, at the time of the end, the king of the south shall push against him. Diz que no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. The king of the north shall come against him as a whirlwind with chariots, horsemen and ships. E o rei do norte se levantará contra ele, com carros e com cavaleiros e com muitos navios. The standard understanding of this verse A forma como nós sempre entendemos, como nós sempre ensinamos esse verso por muitos anos, continua correto. what we've realized O que a gente entendeu that the second part of the verse, é que a segunda parte do verso, when the king of the north comes against the king of the south, quando o rei do norte vem contra o rei do sul, that work is not accomplished, it's not finished yet. esse trabalho, essa parte do verso não está finalizado ainda. From the earlier verses in Daniel 11, Nós entendemos os versos iniciais de Daniel 11, there are two historical battles. que existiam, né, duas batalhas históricas entre 1989 and the Sunday law. entre 1989 e a lei dominical. Most people understand those battles to be Raphia and Panium. Muitas pessoas entendem essas batalhas como sendo Ráfia e Pânium. If we were to look at the history of Pyrrhus, Se você olhar para a história de Pirro, the names of those battles would be different. o nome dessas batalhas vão ser diferentes na história. But we can overlay those histories one on top of the other. Mas nós podemos colocar uma história em cima da outra e sobrepor uma em cima da outra. So we know that we're still in verse 40. Então nós sabemos que continuamos no verso 40. There are many errors Existem muitos erros and outright lies, e mentiras lies, that Future for America que o is teaching Future us. for America está atualmente ensinando. One of them Uma delas is the subject of dispensationalism. é o assunto de dispensacionalismo. The last camp meeting we had in Sydney, A última campal que tivemos em Sydney, all my presentations todas as minhas apresentações estão, o assunto principal é sobre isso, é sobre o dispensacionalismo. Future for America manipulates information and lies. Para informar, para mostrar como o Future for America manipula as informações e mente. Unless you understand about how dispensations work, Ao menos que você entenda como as dispensações funcionam, it becomes very difficult to answer a question like that. se torna muito difícil de responder uma pergunta como essa. If we were to look at the agricultural line that we've spoken about a few times now, Se você olhar para a linha de agricultura, que nós já falamos sobre ela muitas vezes, I think Brother Brendan has gone into this in some detail, eu acho que o irmão Brandon vai falar sobre isso com mais detalhes, but most people speak about this. mas muitas pessoas falam sobre isso. The ploughing, O arar, former rain, a chuva temporã, a chuva serôdia e a colheita. we've spoken about this in our class. Nós conversamos sobre isso nas nossas classes. We also spoke about scalability. Nós também conversamos sobre escalabilidade. One person, a few people, the whole world. Uma pessoa, algumas pessoas, o mundo inteiro. This is the subject of fractals. Esse é o assunto de fractais. So when we start considering this
agricultural cycle, Então, quando nós começamos a considerar este ciclo de agricultura com fractais, we just went to Luke chapter 10. nós acabamos de ir para Lucas capítulo 10 Three groups, e a gente viu que nós estávamos... tinham 3 grupos: Levites and Nethinim. os sacerdotes, levitas e netineus. And what we understand E o que nós is entendemos that those three groups é que esses 3 grupos have to follow the same pattern têm que seguir o mesmo padrão or have to follow the same principle of ou, scalability. ou então têm que seguir o mesmo princípio de escalabilidade. So if this was the line of the 144,000, Se essa aqui fosse a linha dos 144 mil, as we teach it, como nós ensinamos, it would be 1989, aqui seria 1989 this would be the second advent, e aqui seria o segundo advento. then the priests, Os Levites, sacerdotes, levitas e netineus iriam se encaixar dentro desta história. and each one of these lines E cada uma dessas is linhas a pattern. tem que seguir um modelo idêntico. Now, when you start looking in detail, Então, agora, quando você começa a olhar em detalhes para a nossa linha de reforma, the very basic one, ainda numa linha bem básica, what we discover o que a gente descobre is from the time of the end é que do tempo do fim to the empowerment, até o empoderamento, there are two waymarks. existem 2 marcos. The first one O primeiro is the increase of knowledge. é o aumento de conhecimento Second one is the formalization. e o segundo é a formalização. We've taught this for many years. Nós ensinamos isso por muitos anos. If we were in the Millerite history, Se você for na história millerita, 1798, aqui vai ser 1798, 1818, 1818, 1831 1840. e 1840. Most of us should be familiar with these dates and this. A maioria de vocês deve estar familiarizado com essas datas e este modelo. Sometimes we draw it this way, Às vezes, a gente desenha desta forma, do it as a gradient. como se fosse um gradiente. Now, what we have been teaching for some time now O que nós ensinamos por um bom tempo, if you have a line, se você tem uma linha, there are two things you cannot have on that line. existem 2 coisas que você não pode ter nesta linha. One, you cannot have typology. Você não pode ter tipologia. And the second, E o segundo, you cannot have você não pode ter repetir e ampliar. so if you have a single line, Se você tem uma linha simples, uma única linha, o início e o fim, all you can have on that line is progression. a única coisa que você pode ter nesta linha simples é progressão, nada mais. But our lines are complex. Nossas linhas são complexas. In this one line, Nessa linha, you can see you've got three separate lines você vê que você pode ter 3 linhas separadas que se encaixam dentro desta linha principal. and each one of them Dentro dessa história, no caso. E cada uma follow dessas the same pattern. tem que seguir o mesmo modelo. So you'd have plowing, former rain, etc. all for each Então one. você tem arar, chuva temporã, serôdia, colheita, em cada uma delas. They're repeating patterns here. Você vê que são modelos que se repetem. Now, if we were to look at this story here, Então, se você for olhar para essa história this is aqui, the line or the history of Christ, esta é a linha da história de Cristo. and this is the history Essa é a história that we're living in. que nós estamos vivendo. It's one line of history. Uma linha de história.
No repeat and enlarge, Não existe, no typology. não existe repetir, ampliar e não tem tipologia. But you know, hopefully, E espero que você saiba that we can look at this in another way. que nós podemos olhar para isto de uma outra forma. We can get this history E podemos pegar esta história and we can cut it up. e podemos cortá-la. So if we were to cut it, E se nós cortarmos, we could find one history here podemos encontrar uma história aqui and another one. e outra história aqui. This would be the history of Christ Essa será a história de Cristo and of the 100. e esta será a história dos 144 mil. And having cut it, E cortando, how many lines do we now have? agora quantas linhas nós temos? 2 linhas. Nós temos 2 linhas. You can do repeat and enlarge. E aí and sim, you can do nós typology. podemos fazer repetir, ampliar e We tipologia. need to be able to Então nós temos que entender that we can have a line of history que nós podemos ter uma linha de história with its no to both of these, que get the same history, temos uma linha de história sem tipologia, repetir, ampliar e a mesma história cortá-la in one line you create two. e de uma linha podemos criar 2. And then you can have E aí typology sim and você pode ter tipologia e repetir e ampliar. So I'm asking the brother who asked the question. Então estou does that make perguntando sense? ao irmão que fez a pergunta se isso faz sentido. Do you agree with that? Você concorda com isso? Tell me if you agree or understand. E fale a mim se você entende. Ou Good? tá bom? Okay. Ok. So we're going to take that Então concept nós vamos pegar esse conceito and we're going to make one more step e forward. vamos vamos dar um passo adiante. Essa é a linha de Cristo. Where? E onde ela começa? What's this waymark? Que marco é esse? Not the date, Não a data, time of the end. tempo do fim. And what's this waymark? E o que é esse marco? Tempo do fim. So now I'm going to do this. Agora então eu vou fazer isso. What's this waymark? O que é esse marco? Tempo do fim. Then I'm going to do this and this. Eu vou fazer isto e isto. What waymark is this? Que marco é este? How many lines are here? Quantas linhas nós temos aqui? You can't have two time of the end. Você in não one pode line. ter 2 tempos do fim em uma linha somente. So what waymark is this? Que marco é esse? It's not the cross. Não é a cruz? Here. It's that same one. É esse mesmo aqui? What is that? Que marco é este? So you're given the date for it, Você está me dando a data para isso, but it doesn't have a name mas não tem um nome. until you figure out what this line is teaching. Até você entender o que essa história está entendendo e ensinando. E você marca o nome. You might E call você it dá um midnight, nome para isso. Você pode chamar isso de meia-noite, how you understand. depende da forma que você entende. Certainly not this waymark. Mas certamente The date is the não same, esse. but the waymark is not. A data é a mesma, mas não o marco. So to my brother, who Então, asked the para o meu question, does irmão, that make sense? O irmão que fez a pergunta, isso aqui faz sentido? If you have a line, Você tem uma linha, you can only have one time of the end. você pode ter somente um tempo do If fim. you cut the line, Se você cortar a linha, like we've done here, igual que fizemos you aqui, can have two time of você the end. então pode ter 2 tempos do fim. Does that make sense? Isso faz sentido? Yes? Sim? Good. Bom, So if that Então, makes sense to se you, isso faz sentido para você, we'll go to this history here. vamos para essa história. This is the time of the end. Esse aqui é o tempo do fim. We'll call this 9/11. Nós chamamos isso de 11 de setembro. And we'll call it the empowerment of the first angel. E a gente fala que é o empoderamento do primeiro anjo. What do we have here? O que nós temos aqui? Increase of knowledge, Em aumento de conhecimento formalization. e formalização. Two waymarks here. Existem 2 marcos aqui. Now, when we draw this line, Quando nós desenhamos esta the linha, way we normally do it, normalmente como nós fazemos?
if we just had the increase of knowledge and the formalization at the beginning, Se nós temos somente o aumento de conhecimento e a formalização no começo, if this was the Millerite se history, essa for a história millerita, this would be the arrival of the second, essa aqui seria a chegada do segundo, we'd have the midnight cry, e então nós temos the close of probation. e a fechamento da porta da graça. That's how we would normally draw that. Because it's one line. Porque isso é somente uma linha. On our line here, Na nossa linha aqui, it's one line. é uma linha. So how many increases of knowledge will you have? Então, quantos aumentos de conhecimento nós temos? Just one. Somente uma. Somente um. Porque é uma linha One somente. increase of knowledge for one line. Um aumento de conhecimento para uma linha. How many time at the ends? Quantos tempos do fim? So we're getting how it works. Um somente. Now what we're going to do is cut this line. E agora o que vamos fazer é cortar esta linha. Now how many lines do we E have? quantas linhas nós temos agora? If you have 4 lines, Nós temos 4 how many time linhas. at the ends do you have? Quantos tempos do fim nós temos? So 9/11 is the time at the end. Então, 9 de setembro, 11 de setembro é o Each one of these is time at the tempo, end. tempo do fim. Cada um deles é o tempo do fim. What will you have here? O que nós temos aqui? Aumento de conhecimento e formalização da mensagem. So when you start cutting lines, Então, quando você começa a cortar linhas, you can have repeat and enlarge, você pode ter repetir e ampliar, and it's all fine to do that. e está ok, está certo fazer isso. Now what we've discovered, Então, o que nós descobrimos, not when we look at this line, quando nós olhamos para esta linha, the priests, não quando nós olhamos para aquela linha, mas quando nós olhamos para a linha dos sacerdotes, nós vamos fazer da mesma forma. what waymark is this one? Que marco é este? Aumento de conhecimento, What waymark is this one? aumento de conhecimento. Não é aumento de conhecimento. How many lines do you have? Quantas linhas nós temos aqui? What is that waymark? O que é esse marco? Nós não sabemos. Not the formalization. Não é a formalização e não é o aumento de You have conhecimento. one of them. Porque nós podemos ter somente um para uma linha. I didn't cut the line. Eu não cortei a linha. Don't get deceived. Não seja enganado. To be careful. Você tem que ser Cut the cuidadoso. line, then we can give it a name. Se você cortar a linha, aí sim você pode dar um nome. If we don't cut the line, Se nós não cortarmos a linha, then we can't give it a name. então nós não podemos dar um nome. It just becomes a progressive event. E se torna então um evento progressivo se a linha não for cortada. Say amen if you do not understand what I just said. Fale amém se você não entendeu o que eu falei. Se você não entendeu. Okay, so Então, one person didn't understand. somente uma pessoa não entendeu. Move on. Vamos continuar. So what we want to do Então, o que nós vamos fazer is take this history, é pegar esta história bring it down to the line of the priests, e colocar embaixo da linha dos sacerdotes. 89. Aqui seria 1989. We mentioned Raphia and Panium. Nós mencionamos Raphia e Panium. There they are. E aqui eles estão. And I'll extend this line a little bit. E vamos estender um pouco esta linha. This is verse 41, E aqui é o verso 41, the Sunday law. o decreto dominical. Now what we've found O que nós encontramos is é these formalizations que essas formalizações have a certain property to them. têm uma certa propriedade para We elas. can give them a different name. E podemos dá-las diferentes nomes. So the name that we can give them Então, o nome que nós podemos dar a elas is the loud cry. é o alto clamor. So we can have 4 loud cries if we cut that Então, line. nós podemos ter 4 alto clamores se nós cortarmos esta linha. And each cry E a cada um desse clamor is for each history. é para cada uma dessas histórias. Because we've got 4 histories, 4 dispensations. Porque nós 4 temos cries. 4 histórias, 4 dispensações, 4... E a propriedade desse autoclamor, 4 clamores.
esses clamores estão relacionados a tempo. So we're currently Então, atualmente, in this one here. nesta dispensação aqui, This dispensation esta dispensação here. aqui, Now, if we go back, se nós formos para trás, what we found o que nós encontramos is that in the history just before, é que na história anterior, that loud cry esse alto clamor gave us the nos time deu, for Raphia. nos deu tempo para a Ráfia. And in the one before, E o outro anterior, that loud cry aquele alto clamor, gave us this date, nos deu esta data, which is que era, Sunday law que foi o decreto dominical of 2014, de 2014. and that was 2019. E esse aqui era 2019. So we know Aí nós that sabemos loud cry, que é o alto clamor, you're able to predict when the next event's going to happen. que ele prediz, então, o evento que vai acontecer depois. É o alto clamor que faz isso. Now, this is where it begins to become more complex. E agora que começa a ficar um pouco mais complicado. So I'm not going to go in that complex direction. Então, eu não vou para essa parte mais complicada, What I diretamente, want to say mas o que eu gostaria de falar we're now in a period é que nós estamos agora num período, since 2018, Des- loud cry here, number 3, desde 1919, nesse alto clamor número a little 3, bit further on, que nós podemos olhar um pouco mais para frente. and we've actually understood E nós atualmente entendemos a data aqui, 2021, a data de Panium. we have the year, but we don't have the date. Nós temos o ano, mas nós não temos a data. So we expect Então nós esperamos when that loud cry happens, que quando esse alto clamor acontecer, it'll give us information, nos more dará detail about the informação timing. com mais detalhe sobre este tempo. But what we don't have Mas o que nós não temos is this information. é esta informação aqui. So we don't have information from Panium to the Sunday law. Então, nós não temos informações de Panium até o decreto dominical, Of knowledge and the formalization. mas nós esperamos um aumento de conhecimento e uma formalização. So we need to wait for those events Então, nós temos que esperar por estes eventos before we can predict the day of the Sunday law. antes que nós possamos predizer a data para o decreto dominical. So if you want to study more on this subject, Então, se você quiser estudar mais sobre esse assunto, I would suggest you go to aí eu sugiro para você ir done in Tahiti. até as séries que foram feitas no Tahiti. It was in May this year, Eu penso que foi em maio de 2019 and we discussed this issue in more detail. e que nós discutimos este assunto com mais So detalhes. the answer to your question is no, we don't know the date. Então, a resposta para a sua pergunta é não, nós não sabemos a data. We have the year of Panium, Nós temos o ano de Panium, the date for that. não temos a data para isso. We're already beginning to understand Mas o que nós já começamos a entender that we will expect to É que know nós- the date for the Sunday law. é que nós esperamos entender qual é a data para o decreto dominical.